Vamos lá. Qual que é a minha ideia hoje? A minha ideia é terminar as perguntas que a gente fez na semana passada. Então agora são 4h20. Eu não vou levar muito tempo com essas perguntas para ir fazer o meu segundo objetivo. E o meu segundo objetivo vai ser a gente voltar para o deploy da quinta-feira. Então, na semana passada eu não fiz deploy. Na anterior a gente estava brincando com o Ansible para fazer um deploy. A gente se esbarrou com o problema do Fedora. Talvez a gente mude o sistema operacional que a gente vai fazer o deploy. E aí a gente volta a dar uma olhada aí no Ansible, tá? O pessoal tinha muito interesse no Ansible. Eu tenho trabalhado bastante com ele, dá pra gente trocar uma ideia enquanto a gente vai fazendo o deploy. Então vai ser uma live mais assim de deploy, de sysadmin. Mas para começar, eu vou pegar as perguntas que eu tinha aqui da live passada. Então, ó, vai aparecer aqui o meu browserzinho, cadê? Ah, não, peguei a tela errada. Calma, essa daqui. Agora sim. Vai aparecer aqui em cima o meu browser. Deixa eu aumentar um pouco. Tá um pouquinho pequeno a tela do browser, vou colocar ele aqui, ó. Essas perguntas, elas estavam habilitadas aqui com os abacatinhos, tá? Então quem assiste a live por muito tempo, junta essa moeda do canal, que é o abacatinho, e com o abacatinho você consegue trocar por coisas. E na live do sábado passado, né? Acho que foi o sábado passado, a gente fez uma rodada de perguntas e respostas. E aí ficaram algumas perguntas sem resposta. E eu vou responder aqui. Vou tentar ser rápido para a gente já pular pro código, tá? Tá fechado para novas perguntas ali no abacatinho, porque como eu falei, eu quero responder essas e ir pro código. Mas a hora que eu for pro código, eu abro de novo para vocês mandarem perguntas para colocar na fila, talvez, para a próxima live. Pode ser? E é 30k para usar o VI mesmo. Por quê? Porque é muito ruim usar o VI. Eu não entendo como é que vocês conseguem. E aí, se alguém quiser me ver sofrer no VI, vai ter que juntar os 30k aí, vai ter que assistir muita live. Eu sei que tem gente que já tem 30k. Tem gente que me mandou screenshot falando assim, olha, tá aqui, eu já tenho 30k, vou fazer você usar o VI. Então, tá bom, né? Mas eu não tô acostumado a usar o VI. Se for o Emacs, pra mim vai ser tranquilo, que eu sempre fui usuário de Emacs. Mas o VI eu sofro muito nele, né? Então, é por isso que eu coloquei essa penitência aí pra mim, pra galera se divertir me fazendo sofrer, tá? Então vamos lá, eu vou começar com essa pergunta aqui do Carlos. Eu não sei se o Carlos Ryan está por aqui hoje, tá? Mas ainda assim, eu vou responder essa pergunta pra ele. E aí fica gravado, depois qualquer coisa eu faço um clipe e mando o clipe pra ele, tá? A pergunta dele é o seguinte, ó. Uso Flask no back-end há 7 meses. Você acha que vale a pena migrar para o Fast API, mesmo para usar em produção? Tá, então vou responder rapidamente. O Flask, ele é sensacional, tá? O Flask, ele não está defasado. Algumas coisas ele ainda não é compatível, porque tem apenas um desenvolvedor trabalhando ativamente no Flask. Tem mais uns 2 ou 3 contribuidores, mas que dá foco mesmo é o David Lord, tá? E o David Lord, ele não tem tempo para resolver tudo, do Flask, do Jinja, do Click, todas as coisas que estão dentro da organização. É open source as coisas demoram mesmo, tá? Eu tenho a minha culpa disso, porque lá no DynaConf eu tô cheio de issue para resolver e ainda não consegui resolver, porque não dá tempo, né? Tem que fazer muita coisa. Então, assim, o que eu recomendo para quem usa Flask e está funcionando o seu back-end, você não está tendo problema de performance, você não tem nada que falta, continue usando o Flask. Ele vai evoluir, tá? Ele vai ter... Provavelmente em breve a gente vai ver o Flask adotando Async. Existe um grupo de pessoas trabalhando para fazer o Flask funcionar com ASDI, né? Que é o Async. Então, não desista de usar o Flask. Você pode usar o Flask e o Fast API ao mesmo tempo, se você quiser. Existe a possibilidade de você configurar um gateway, ou até mesmo usar o Nginx ou seu servidor para fazer gateway, e aí você colocar novos módulos, novos serviços da sua solução, do seu projeto, rodando com o Fast API. E deixa o que já está funcionando com o Flask. Eles são muito parecidos na hora de programar, então o time que já conhece um não vai ter dificuldade de trabalhar com o outro, tá? Então, essa aí é a minha dica, certo? O Fast API é muito legal, eu também estou pretendendo usar mais ele, mas o Flask continua sendo um framework mais robusto, mais com a comunidade maior e com mais coisas. Inclusive, eu vou abrir uma enquete já já, porque assim que a gente terminar o deploy de hoje,
a gente vai começar um novo projeto aqui no Code Show. E eu tô com umas ideias, então eu vou abrir uma enquete para vocês me ajudarem a escolher qual vai ser esse projeto, tá? Se vocês tiverem a fim de participar de mais um projeto. E eu notei uma coisa aqui, eu acho que o meu áudio, né, o meu microfone, ele tá desincronizado, olha só que interessante. Aí eu esqueci, como eu configurei tudo de novo, ó, eu tenho uma propriedade avançada de áudio aqui, ó, do microfone, que eu posso colocar um offset. Eu vou colocar um offset rapidão aqui, pra gente testar se vai melhorar aqui agora. Coloquei um offset menor, só pra ver se a parte do sincronismo arruma. Se não, depois eu tenho que restartar o OBS. Mas eu acho que pra mexer no áudio não tem problema. Agora eu acho que tá ok, né? Eu tinha esquecido de colocar o delay, né? Legal. Que mais? O que tá falando? O Space Devs é monotask? Não. Code Show não falou comigo hoje. Calma, Space Devs. Eu tava lendo aqui as perguntas. E aí, Space Devs, como estão as coisas? Space Devs, olha só, também canal sensacional. Quem não segue ainda, faça o favor de seguir o Space Devs, porque ele tem conteúdo muito bom. Conteúdo de JavaScript, de Go, de Python. E é isso aí. E o Space Devs, ele também dá cursos na Udemy, né? Tem um curso lá bacana. Ou seja, siga ele, porque inclusive tem curso grátis lá. Se você está interessado em fazer web com o Flask, tem curso grátis na Space Devs, lá na plataforma de treinamentos. Legal? E o Space Devs perguntou se a gente não usa CentOS no servidor. Pode ser, assim que a gente entrar no deploy ali, a gente escolhe, porque eu acho que o Fedora 32 realmente não vai rolar, certo? Então eu vou partir para a próxima pergunta aqui, ó, completada essa aqui. A próxima quem perguntou foi o Mr. Gordinho, olha aí. Também não sei se o Mr. Gordinho tá aqui hoje. Eu tô tentando ser mais rápido hoje, não sei se vocês perceberam. Geralmente eu sou devagar para responder as coisas, hoje eu tô tentando ser um pouco mais fast. Então olha lá, a pergunta dele é: Bruno, poderia contar um pouco da sua história na programação, primeiros programas, projetos, emprego, faculdade, etc. É difícil eu falar isso porque a minha memória é ruim. De verdade, às vezes eu até esqueço das coisas que eu falo. Hoje mesmo eu tava conversando com a Carla, na hora do café da manhã. E aí eu falei alguma coisa pra ela que eu já tinha feito. Falei pra ela que eu já tinha dado aula na FATEC, né? Aula no Centro Paula Souza, né? E aí a Carla falou assim, nossa, eu não sabia que você já tinha dado aula lá. Aí eu falei, eu já tinha, mas eu tinha esquecido. Porque foi há muito tempo, foi logo que eu terminei a faculdade, em 2007. Eu dei aula lá no Paula Souza, lá em São Roque, né? Que fazia parte na época da FATEC Sorocaba. E aí eu dei aula lá e eu tinha esquecido. Isso não tá em nenhum lugar do meu currículo, em nada, porque eu realmente esqueci dessa fase da minha vida. Então, às vezes, a minha cabeça, a minha memória, eu limpo o espaço, né, pra guardar outras coisas. Então, pra resumir um pouco aqui, ó, eu vou tentar falar assim. Imagina que eu vou falar a minha história como programação em um tweet, tá? Eu comecei a comecei a usar computador bem cedo. Eu devia ter uns 11, 12 anos. A minha mãe tinha uma empresa de construção, né, empreiteira. E aí naquela época era tudo na base da máquina de escrever. E aí a minha mãe ganhou um computador fez um negócio, fez uma reforma, e a pessoa pagou ela com um computador. Esse computador era um XT, né? XT é aquele computador antigaço lá, IBM XT, que tinha duas entradas de disquete 5/4, aquele grandão. E eu devia ter uns 11 para 12 anos, por aí. E a minha mãe falou assim, olha, aqui na empresa a gente usa a máquina de escrever para tudo, nossas notas, nossas folha de pagamento, é tudo na máquina de escrever. Já era aquelas máquinas de escrever elétrica, né? Muito bacana aquelas máquinas, eu até esqueci, acho que era Lettera, né, o nome. E aí ela simplesmente me deu o computador, colocou numa mesa lá do escritório dela e falou, ó, fuça aí, vê o que você consegue fazer. E eu comecei a fuçar MS-DOS 622, jogar Full Throttle, Duke Nukem, uns joguinhos assim que vinham nos disquetes. E aí eu usei muito esse computador com MS-DOS. E aí, quando eu tava mais ou menos ali, depois de um tempinho fuçando, eu descobri que tinha um negócio instalado lá num dos disquetes, porque não tinha hard disk e a memória também era bem baixinha, acho que era 8 megas de memória, não era 8 gigas, 8 megas. Você colocava um disquete para dar boot no sistema operacional e outro disquete para você carregar ali os programas. E olha o Daniel Hart aí. E aí, Daniel, beleza? Ó, tô aprendendo a fazer o Hart aqui, ó. Só pra você
quando você entrar nas lives. Beleza? Boa tarde, Daniel. Então, e aí você carregava o OS e carregava os programas. Um dos disquetes tinha o Lotus, tá? Lotus 1, 2, 3. E ali dentro do Lotus acho que tinha Xcalc, tinha umas coisas loucas assim que eu usava. E aí que eu comecei a usar as planilhas e tal, e fui fuçando naquele computador ali durante a minha adolescência. E aprendi a fazer uns scriptzinhos por conta própria, comprava umas revistas e aprendi a fazer uns scripts no Lotus, tá? Então foi assim que eu entrei nessa área. Fui conhecer o Windows depois, que era o Windows 3.1. Usei pouco, não usei muito o Windows 3.1. Aí eu fui trabalhar dando aula. Então meu primeiro emprego na área de TI, né? Eu já tinha trabalhado antes com outras coisas, desde moleque. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na área de alimentação, né? Fazendo lanche, vendendo coisa, entregando coisa. E aí recebi a proposta de trabalhar para dar aula, né? Então eu era um adolescente que era monitor dentro de uma escola de computação, que na época eu acho que se chamava Byte Company, depois mudou de nome, foi comprada, virou Microlins, essas coisas assim. E eu dava aula lá, então eu dava aula de como usar o sistema operacional, como usar o pacote Office. Na época era Office 97, né? Então eu comecei a estudar o Office 97, pra você ver como são as coisas. E aí dentro do Office 97 tinha o Access, né? E o Microsoft Access tinha umas coisas legais que era para você fazer formulário e para você fazer macro. E você podia compilar aquilo num pacotinho que tinha um nome diferentezinho ali e virava um programa. Então eu comecei a me sentir o programador, né? Eu fazia formulários, botões e escrevia macros. Comecei a estudar o VBA, né, que é a linguagenzinha de script lá do Access 97. E comecei a ganhar dinheiro com programação, sem ser propriamente um programador, assim. Eu era um moleque que trabalhava numa escola de informática e sabia fuçar no Access. E comecei a fazer programinha para gerar etiqueta, para cadastro de cliente e vender esse programa para a galera. E aí foi aí a minha primeira startup, né, vamos dizer assim, a minha primeira... a primeira coisa que eu fiz dentro da área aí de software. Então foi isso. E aí a partir daí comecei a trabalhar. Aqui não caiu. Caiu pra vocês? Deixa eu olhar aqui no meu Stream Manager, porque eu tava olhando pra câmera. Não, aqui pra mim parece que tá tudo ok. Eu acho que não caiu. Talvez seja a internet, Carla. A internet talvez aqui não esteja muito boa. E aí tenha caído, tá? Então pra resumir, depois dessa história toda na adolescência aí, eu... comecei a trabalhar mais na área de dar aula mesmo, dei aula durante muitos anos, depois trabalhei como sysadmin, mexendo na parte de redes, Windows 2000, fui fazer certificação da Microsoft, fiz certificação LPI também, a LPI 1, né, de Linux, e por aí. E aí depois de um tempo, eu fui trabalhar com PHP, né, aí eu comecei a pegar uns sites para fazer, antes de conhecer PHP. Esses sites a gente fazia no Macromedia, né? Então era Macromedia Dreamweaver, Macromedia Firework. Então fazia sites mesmo, me achava web designer. Mesmo que na época era uns design bem feio que eu fazia, mas eu me achava web designer. E aí eu comecei a ganhar dinheiro fazendo alguns sites. Isso começou a dar certo, eu usava Perl para fazer scriptzinho CGI com Perl e colocar lá dentro do Apache. Daí eu conheci PHP, trabalhei com PHP 4 durante alguns anos, tipo assim... PHP 4 pagou meu salário durante aí uns 3, 4 anos, por aí. E foi bacana, né? Aí depois de trabalhar com PHP, trabalhei com C Sharp. Aí eu comecei a trabalhar com Python lá na Bahia, ó, o Space Dev tá aí, foi lá em Salvador. Eu fui fazer um trabalho dentro da Coelba, que é a companhia de energia elétrica. E aí surgiu um projeto Python. Eu comecei a trabalhar com Python e desde lá nunca mais parei, tá? Então desde 2007... eu tô trabalhando... 2008, né? Desde 2008 eu tô trabalhando com Python, tipo a minha linguagem principal desde 2008. Antes disso, já mexia com algumas coisas de Python, mas eu trabalhei com C Sharp e PHP, ficava ali migrando entre essas duas, né? Com .NET. Era o .NET 1.5, se eu não me engano. Mas aí depois que eu conheci Python, a gente acaba fazendo... de tudo para trabalhar com Python, né? Pelo menos para mim foi assim. E aí eu comecei a pegar mais trabalhos, mais freelas, dando aula, dando curso, gerando conteúdo de Python. E tem sido assim até hoje. Então, mais ou menos aí o resumo. Eu fiz faculdade em 2 faculdades. Eu comecei na Estácio, né? Antes se chamava FAAC, né? Faculdades Associadas
de Cotia, uma coisa assim, não lembro exatamente. Aí eu fui pra FIAP, na FIAP eu terminei o meu curso, mais ou menos em 2007 eu terminei o curso. Teve um ano que eu não trabalhei na área de TI, fiquei um ano fora da área de TI, fazendo outras coisas, e depois eu voltei. Tá, então eu acho que é isso. E, bom, pra resumir, no meu LinkedIn, eu não vou falar das empresas que eu trabalhei, mas tá lá no LinkedIn, linkedin.com/in, Rocha C. Bruno, tem lá. Então, pergunta, acho que respondida foi mais ou menos, mas eu tô com pressa de responder hoje, então vamos pra próxima. Tem aqui ainda algumas perguntas, olha aqui, do Space Devs. Tu tem que aparecer em SSA. Tenho sim. Eu quero muito ir pra Salvador, porque eu quero comer lá um negócio que chama bolinho de estudante. É como se fosse uma tapioca, é uma massinha de tapioca doce, que aí coloca no açúcar assim, frita. É açúcar puro, né? Mas é muito bom. E aí coloca depois canela e açúcar por cima com café. Nossa, é muito bom. Preciso muito lá. E acarajé, né? Porque o acarajé é vegano, né? Pouca gente sabe, mas todo o acarajé é vegano. Então, você chega lá em Salvador, em qualquer lugar tem acarajé, você coloca só o vatapá e o quiabo, né? E tá pronto, não precisa colocar o camarão. E aí eu como bastante. Também adoro comer a comida baiana, principalmente... Ô, Space Devs, fala aí, eu não sei se ainda tem, mas na época que eu ia nos restaurantes em Salvador, tinha um negócio chamado lambão. Era uma pimenta que ficava assim na mesa, e era forte o negócio, hein? Aí você colocava em cima do prato, assim, aquele monte de pimenta. Aquilo, no canal da Carla tem as pimentinhas, aquilo lá era pimenta. Era muito forte, era bem da hora. O M. Carvalho perguntou, você pensa em migrar para o Gol? Olha, pensar eu não penso em migrar para o Gol. Eu já dei uma fuçada no Gol, nada profissional. E eu acabei preferindo o Rust, né? Então, na época que eu pensei, eu vou procurar uma linguagem mais recente, tal, para eu aprender, para eu não ficar para trás, eu não ficar preso em uma linguagem só. E tem mais ou menos uns 3 anos, foi em 2017 que eu comecei a estudar Rust. Mas na época, eu tava estudando, dando uma lida em livro de Haskell, achei Haskell bacana. E aí eu fiquei entre Go, Elixir e Rust. Eu dei uma fuçada em todas e acabei me apaixonando assim mesmo por Rust. Não assim para usar profissionalmente, mas se eu puder usar profissionalmente vou gostar também. Mas porque eu gostei da linguagem e ela me ajuda a desenvolver melhor minhas habilidades como programador até em Python, né? Então tenho gostado bastante. Talvez na empresa venha a surgir um projeto em Go, né? A gente já tá com isso no radar. Se surgir também, vou cair de cabeça e vou trabalhar com Go. E vou começar a fazer aqui uns exercícios em Go durante a live. Ou seja, eu tô aberto para trabalhar em qualquer linguagem. Eu passei por uma fase na minha carreira profissional em que eu tinha preconceito com linguagem de programação, em que eu usava, todo mundo passa por essa fase, né? Então, não tenho medo de dizer que eu já fiz essas besteiras de arrumar briguinha por conta de linguagem. Hoje eu evoluí nesse sentido, eu entendi que linguagem, você pode gostar muito de uma linguagem, você pode, como eu falei, ser apaixonado por uma linguagem, mas você tem que entender que todas elas têm o seu uso, cada uma tem seu nicho, e vai chegar uma hora que você vai usar outra linguagem diferente da que você prefere. E isso é legal, porque todas elas têm coisas onde elas são muito boas. Então, eu tô aberto a usar qualquer linguagem. Gostaria muito de poder passar o meu tempo, né? Só testando linguagem, brincando, fazendo loucuras aí. Mas a gente tem que trabalhar e eu sei que o mercado hoje tem usado bastante Go, né? Então, tá no meu radar. Se for preciso, eu vou usar Go sem problemas, né? E aí a galera, com certeza, aí da comunidade vai me ajudar. Assim como a galera tem me ajudado a aprender mais de Rust. Tem sido bem legal, né? Que massa. Vai querer ficar na praia o dia todo comendo acarajé e bolinho de estudante. Sim, eu gosto muito. Quando eu tava em Salvador, na verdade, eu ia pra Camaçari. Não é uma cidadezinha, né, que é do lado ali, depois de Lauro de Freitas. E em Camaçari tem uma praia lá que é a Guarajuba. Eu até fiquei zoando na live do Santiael lá. Eu tava com o chroma key de uma praia, falei que era Guarajuba. Porque a minha melhor lembrança, assim, lá da área de Lauro de Freitas, Salvador, quando eu ia pra lá, pegava moto, né, ia de moto lá pra Guarajuba e ficava lá tomando uma cerveja, uma água de coco, na praia. Tipo, era muito legal ali. Eu ainda volto lá, ainda vou lá visitar o Space Devs e o Santiael, galera que tá aí na Bahia, né. O M. Carvalho falou o seguinte, eu pergunto do Go porque você está muito envolvido em projetos e me parece que Go é muito usado. Sim, Go é muito usado, Docker, muitas coisas aí com Go, mas Rust também está começando a ser bastante usado, ou seja, se aparecer algo bacana, eu vou usar, com certeza.
não tenho problemas em usar. Inclusive, Go tá na minha lista de tracks lá no Exercism.io pra eu tentar resolver aí coisas com Go. Vou dar um complete aqui. Ah, não, essa pergunta é outra. Eu já tava quase dando um complete aqui, ó. Foi o Michael Leonel, não sei se o Michael Leonel tá aí, mas ele falou assim: como faria para passar um código Python para Cython? O desempenho é tão melhor assim? Então, deixa eu abrir aqui uma coisa. Eu não sei se ele está aí, mas depois eu mando o clipe para ele, tá? Olha só, o Bruno S. Almeida, um salve de Portugal. E aí, Bruno, tudo bem? Qual região de Portugal que você está? Eu, a minha esposa e o meu filho, a gente esteve aí na região de Coimbra, em Mira, há um ano, exatamente um ano atrás, a gente estava aí. Aveiro, Mira, Cantanhede, toda essa região aí a gente gosta muito. E a gente tá com planos de voltar assim que possível. Assim que as viagens forem liberadas, a gente pula de novo para Portugal aí, porque a gente gosta muito mesmo de Portugal. A minha esposa é portuguesa, né? A Carla tá aí no chat, ela é portuguesa. Então a família tá em Portugal e é bem bacana. A gente pegou um motorhome, uma autocaravana, né? Lá em Espinho, perto de Aveiro ali. Acho que Espinho, inclusive, faz parte de Aveiro. E a gente foi durante 4 dias, a gente pegou Portugal, Espanha, foi até Tordesilhas, na Espanha, e depois a gente voltou. E olha só, chegou um sub aqui, deixa eu ver aqui o sub. M. Carvalho 84, muito obrigado mesmo pelo sub. Não deixe de participar do Discord, vou colocar aqui o link. E é isso aí, muito obrigado mesmo por esse apoio aí pra gente continuar fazendo essa coisa de live coding e bate-papo aqui. Valeu demais, bem-vindo ao Code Show. E muito obrigado a todo mundo que seguiu, Devil Rise, o Lorix, né, de Portugal aí, que eu conheço lá do grande canal do Código Falado, o Henrique, o Mangue Hacker. E olha só, o Vequayato me deu 100 bits e eu estava falando tanto que eu não prestei atenção. Me desculpe, Vequayato. Eu acho que eu não tive alerta aqui dos bits, né? E aí eu não vi, mas olha, obrigado mesmo de coração aí pelos bits. É bem bacana quando a gente dá bits para um outro canal, mesmo que seja um bit só. Você tem ali alguns bits na sua Amazon, você dá um bit para um outro canal, você ajuda no engajamento daquele canal, né? Então não é só porque o bit vale uma fração de dólar lá ou coisa assim, é porque você ajuda ao canal engajar nos números. E isso é muito bom, a gente ficar trocando esses bits aí para apoiar a comunidade. Então muito obrigado mesmo por isso aí. E aqui o restante do pessoal eu já agradeci. Valeu mesmo, todos. Valeu, principalmente aí, valeu o pessoal que deu follow e o pessoal que está acompanhando. E se você não sabe, se você tem Twitch Prime, Amazon Prime, qualquer coisa Prime da Amazon, você pode clicar, eu acho que mudou agora embaixo, né? Antes eu falava em cima. Aqui embaixo tem um íconezinho da estrelinha, você pode dar um sub no canal sem pagar nada por isso a mais. Vai usar o próprio Twitch Prime que você já tem, Amazon Prime que você já tem, e você vai estar ajudando um canal. Daqui um mês você vai ser lembrado pela Twitch que a sua subscrição acabou e você vai poder ou reescrever, né? Você subscrever de novo ou ajudar outros canais e subscrever em outro. Ou fazer igual o Santiael que está aqui, se subscrever em todos os canais possíveis aí da Twitch. Legal? Deixa eu ver aqui a outra pergunta. Onde eu estava? A outra pergunta está aqui, ó. Como você faria para passar um código de Python para Cython? Então, eu iria responder esta pergunta, vamos lá. Eu escrevi um arquivo chamado Speed Up Your Python with Rust, tá? Por que eu vou abrir esse artigo aqui, que está no developersredhat.com? Eu escrevi isso em 2007, como eu falei, eu tinha começado a estudar Rust, e eu achei... E eu comecei a fazer uns experimentos para o trabalho com Rust, tá? E aqui eu fiz uma comparação que eu acho que está em algum lugar. Vocês não estão vendo, obviamente, porque a minha tela está atrás de mim. Mas em algum lugar aqui eu fiz uma comparação. Deixa eu achar para vocês. Assim, o Rust foi mais rápido, né? Então eu já vou deixar esse spoiler. Mas a gente testou também. Em algum lugar tem aqui o... vamos lá. Tá na tela grande, mas eu tô com o browser aqui atrás, eu já vou mudar pra tela do código. Só tô tentando achar onde é que tá o meu repositório. Eu sei que eu tenho um repositório aqui. Em algum lugar... Cadê o meu repositório? Exemplo... Eu tenho um link aqui do repositório.
Bom, mas aqui já dá pra saber, ó. Aqui tá falando sobre o Cython, tá vendo? O que que acontece? Nesse exemplo aqui que eu testei, que eu fiz a comparação entre uma função escrita em Python que faz tratamento de texto. Comparei essa função com uma função usando Cython, uma função escrita em C e uma função usando Numba. Tá? Então são 4 abordagens. E aí na comparação final, eu achei que estava aqui, ó. Acho que está aqui, ó. Então aqui eu tenho com Rust e com Python, né? O Rust, Python usando o Regular Expression e Python puro. Em algum lugar para baixo aqui, a gente tem a comparação com... o pessoal também comparou com a linguagem Nin, com a linguagem Go e tudo mais. Tá lá no repositório também, tem branches separadas. Mas aí aqui eu tenho aqui, acho que aqui. Aqui é o que eu queria, ó. Então eu tenho esse resultado todo de toda a comparação. Então, usando NumPy, ou seja, várias abordagens. A conclusão que a gente chegou foi a seguinte: Rust foi a implementação dessa função específica mais rápida de todas. Porém, Cython não se saiu tão bem quanto Numba. Isso foi bem interessante. Então assim, Cython é uma maneira da gente compilar ali o código Python para rodar mais perto do C. Mas tem o Numba. O Numba é um negócio sensacional, tá? O Numba, deixa eu ver se eu consigo abrir o site do Numba aqui. Ele te fornece alguns decorators para você colocar no seu código Python. Vou mandar o link para vocês. E o que ele implementa para o Python, em qualquer função ou classe que você tiver, qualquer coisa que seja callable, né, que você possa chamar, ele vai implementar JIT, que é o Just in Time Compiler. E aí, com o Just in Time Compiler, você consegue ter uma performance melhor do que, inclusive, o Cython, nesse exemplo que eu fiz, tá? Então, eu recomendo que, voltando à sua pergunta, né, a pergunta do Michael Leonel, que eu acho que não está aqui hoje. O Michael, como eu faria para passar um código Python para Cython? Você pode usar ferramentas, deixa eu agora voltar minha tela para cá. Você pode usar ferramentas para fazer essa conversão, né, para compilar ali. Você tem um bytecode, né, para você rodar ali através do Cython. Mas talvez o desempenho não seja tão bom assim para todo o seu código. Então, o que vale mais a pena é você fazer um profiling. Então você tem lá um programa, vamos citar que você tem duas funções. Uma função, ela lê um texto e trata um texto ou faz alguma coisa de I/O. A outra faz um processamento muito grande. Nessa que faz um processamento muito grande, o que você faz? Você coloca um decorator do Numba, @numba.dit, uma coisa assim. E somente naquela função, o Python, quando você rodar, ele vai ter Just in Time Compiler, né? Ou seja, na primeira vez que você executar aquela função que ela for chamada, ele vai fazer a compilação e na próxima vez aquilo vai ser mais rápido. Ou seja, é uma coisa em tempo de execução mesmo que o compilador vai aprendendo como otimizar aquela função. Então, eu acho muito mais válido usar o Numba para você não quebrar compatibilidade com o seu projeto. Inclusive, nesse teste que a gente fez na Red Hat com Rust foi mais rápido, assim, de longe. Mas para não complicar muito, a implementação que está no repositório lá hoje, ela é com Numba, né? Então a gente pegou a versão do Numba que não era tão rápida, mas que já servia, e a gente só decorou a função lá, @numba.dit, e ela ficou super rápida, é realmente sensacional. Tem algumas limitações, né? Que tem coisas que você não vai poder fazer dentro daquela função, você não vai poder ter shared state, essas coisas, mas de qualquer forma, ela é bem legal essa abordagem aí do Numba, tá? E obrigado aí pelo follow, Lucas. Valeu demais aí, bem-vindo ao Code Show. Deixa eu ver se tem mais follows aqui. Olha aí, o Paulo Kitasu. Opa, meu querido. O botão, né? Eu acho que teve algum lugar aí que o Twitch mudou a interface, então o botão mudou um pouco. E olha, o Maridival também estava fazendo live hoje de Rust, né? Eu acompanhei um pedaço da live dele. E tá cansado, realmente cansa um pouco, né? Depois de muitas horas de live. Isso aí. Então eu vou passar para a próxima pergunta. Deixa eu ver a hora só. Dá tempo de ver mais duas aqui, né? Então vamos lá. Para entrar no mercado, isso aqui quem fez foi o Isaac Bock. Também não sei se o Isaac tá aqui hoje, né? Mas só para quem chegou agora, eu tô tentando limpar aqui a minha fila de perguntas que foram acumuladas na live do sábado passado, tá? Para entrar no mercado sem experiência no início da faculdade, sendo que os estágios pedem 4, 5 período, o que poderia fazer? Bom, acho que eu entendi a pergunta.
A pessoa entrar no mercado de trabalho, tá começando a faculdade, e o estágio consome muito, né? O que poderia fazer para entrar no mercado de trabalho mais cedo, adquirir experiência? Ontem a gente estava falando sobre isso no canal da Carla, tá? A Carla tá aprendendo Python e entrou uma galera lá, alguém fez uma pergunta parecida com essa, não lembro se foi a mesma pessoa, né? E aí, a minha dica é, você precisa dar um jeito de adquirir experiência antes de trabalhar. Eu sei que é difícil, porque o trabalho exige que você tenha experiência, e para ter experiência você tem que trabalhar. Mas hoje, com comunidade, tem muitas formas de você criar um portfólio previamente. Se você puder, eu sei que nem todo mundo pode dedicar tempo, recurso, não é fácil, tá? Não é fácil, não dá para dizer que as oportunidades são iguais, mas a comunidade está se ajudando muito. Então, primeiro, se junta a uma comunidade. Sozinho nem sempre vai ser uma boa ideia, porque você precisa de alguém para te ajudar, você precisa ter outros exemplos para se orientar. Então, procura uma comunidade da linguagem que seja Python ou que seja qualquer outra coisa, ou uma comunidade mais abrangente. Se junta à comunidade, vê o que eles estão fazendo, tenta acompanhar alguns passos, seja bastante crítico, né, nisso, não vai tentando aprender tudo, né, escolhe uma coisa para você aprender, mas colabore com projetos. E obviamente que no começo, como você quer experiência, não tem jeito, colabore com projetos que vão priorizar a sua visibilidade, né? Não tem... Você tem lá alguns projetos open source, você tem hoje a possibilidade de fazer live coding aqui na Twitch, né? Então, mesmo que você não saiba, que você esteja aprendendo, começa um canal de live coding para você aprender ao vivo, né? Você vai abrir um editor, vai abrir uma documentação, você vai só ler, ou você só vai assistir outros canais enquanto está fazendo aquele aprendizado. Tudo isso vai ser rico para você interagir e criar portfólio, tá? E colabore com projetos, né? Projetos open source, documentação, código, qualquer tipo de coisa. Toda a contribuição que você faz com o projeto open source, se você fizer de uma maneira que priorize a sua visibilidade, priorize coisas que você quer fazer no futuro, isso vai contar no seu portfólio. Então, você ajudou num projeto lá, mandou um pull request num projeto bacana para melhorar a documentação, para resolver um bug. Não tenha medo, vergonha, nada te impede de você colocar isso lá no seu site, no seu blog, na sua lista de coisas que você já completou na sua carreira. A hora que você chegar numa entrevista de emprego e perguntarem, você tem experiência? Você pode ser claro, falar assim, olha, não tenho experiência profissional, eu nunca trabalhei numa empresa, mas eu venho contribuindo com o projeto open source, eu venho interagindo com a comunidade, eu sei o que está acontecendo no mercado. Aqui, ó, eu fiz esse pull request, eu ajudei tal projeto, eu tenho feito um grupo de estudos lá no meu canal da Twitch. Ou seja, tudo isso vai contar com certeza para te diferenciar ali numa hora de uma entrevista de emprego. Então, a única dica que eu posso dar é essa, né? Tentar fazer coisas, completar coisas que vão ajudar no portfólio antes mesmo de começar a trabalhar. E eu acho que eu vou responder mais uma e aí a gente vai pular pro código antes de eu dar uma olhada aqui no chat, tá? E essa pergunta é bem legal. Na verdade só tem duas perguntas, então eu vou acelerar e vou responder as duas. Aí eu limpo essa fila e aí eu abro de novo para quem quiser mandar pergunta pro sábado que vem, tá? Vamos lá. Qual é a sua opinião sobre o futuro da linguagem Rust, visto que grandes empresas têm começado a usá-lo em substituição ao C++ e em outras questões? Quem fez essa pergunta foi o Decoded. Decoded também é onipresente, tá em todas as lives, sensacional. Galera acompanhando quase tudo aí. A gente sempre se encontra no chat, isso tem sido bastante legal, porque a Twitch virou realmente como se fosse uma grande conferência, né? A Twitch é como se fosse uma grande QCon, PyCon, sei lá. Você entra lá, todo dia tem alguém apresentando algum conteúdo, você vai no chat e você encontra os amigos, você fala, e aí, como é que tá as coisas e tal? Vamos bater um papo no Discord, então a gente tá tudo muito reunido aqui, eu tô achando isso muito bacana. Qual o futuro da linguagem Rust? Em 2017, quando eu comecei a olhar para Rust e aprender Rust, eu não tinha nenhuma visão assim do que ia ser o futuro do Rust. Eu só achei a linguagem interessante, uma abordagem diferente, e eu pensava, isso vai ser uma linguagem só de hackerzão, sabe? Aquela linguagem esotérica que você usa só pra brincar mesmo, só pra desenvolver suas skills, e talvez seja algo que não vai entrar no mercado com força. Por exemplo, se você pegar Haskell, é uma linguagem sensacional, realmente dá pra você fazer muita coisa, só que não é uma linguagem super adotada no mercado. E eu achava que esse era o futuro de Rust. E ainda bem que eu estava errado,
tá? Porque o Rust começou a se tornar a linguagem mais amada pelos surveys aí do Stack Overflow, e Rust também começou a ser usada em muito projeto bacana. Então hoje você tem a Red Hat usando Rust para o OpenStack Storage, você tem a Microsoft criando uma nova linguagem de programação que é baseada em Rust, né? Ou seja, segue quase os mesmos conceitos, e também usando Rust em outras coisas. O próprio VS Code é um exemplo, né? O VS Code tem a sua busca implementada em Rust. Você tem o Discord, que recentemente migrou de Go para Rust, porque eles precisavam de uma coisa específica. Lá deu polêmica, não vou entrar nesse termo. Ou seja, tem muita gente olhando para Rust com seriedade, para usar realmente e adotar a linguagem por N motivos. Então hoje eu entendo que no futuro, como as linguagens estão evoluindo para ser cada vez mais rápidas, assíncronas, entregar as coisas, ainda mais agora com WebAssembly, né? A Microsoft ontem lançou, acho que foi ontem ou anteontem, lançou a versão final do Blazor, né? Blazor, que é a plataforma de WebAssembly da Microsoft. Então eu acho que esse foi um ponto importante para o WebAssembly decolar. E o Rust é uma das linguagens que vem sendo bem utilizada para WebAssembly. Então tudo isso coloca Rust no tracking do futuro, né? Então, obviamente que isso não desmerece as outras linguagens hype da moda. Elixir, Go, Rust, Clojure, tudo isso é linguagem nova, linguagem hype, sei lá se eu posso chamar assim, mas que também cada uma vai ter o seu nicho, mas eu acredito que o Rust vai continuar nesse track, vai caminhar junto, né? Obviamente que com uma abordagem diferente, então ainda não acho que Rust vai tomar espaço do Go ou coisa assim, mas eu acho que todas vão acabar se colaborando. Um último exemplo legal é o Deno, né? Que é o novo runtime aí de JavaScript, de Node.js, que tem aí os amantes e os odiantes, mas é escrito em Rust, inclusive você consegue estender ele com Rust. Então, o que eu posso dizer é que o futuro de Rust é brilhante, ou seja, é enferrujado, né? Melhor dizer. É um futuro brilhante ou enferrujado. E eu tenho investido nisso, eu acho que vai dar bom, né? Então, compartilhem aí o que vocês pensam a respeito, porque a minha opinião é que é uma aposta, mas é uma aposta que já está começando a dar muitos frutos, tá? A última pergunta, para a gente pular para o código, é do XD da Dev. O XD faz live, ele faz lives de C Sharp, né, de .NET. A esposa dele também faz lives de outros temas, né, a parte de cinema. E é uma pessoa bem bacana aí. Se você não está seguindo, o XD da Dev é um canal legal. Ele perguntou, no meu canal, venho ensinando C Sharp. O que você acha melhor, ensinar como um curso ou fazer meus projetos e streamar? Eu, infelizmente, não sei responder essa pergunta, porque eu também me pergunto isso sempre. Inclusive, como eu falei, eu vou abrir uma enquete daqui a pouco, antes da gente entrar no código, para vocês me ajudarem. Porque eu tô com 4 ideias aqui para fazer, na verdade são 5, depois que a gente terminar esse deploy. Uma delas é um curso. Então, eu quero testar esse formato, porque eu ainda não sei. Eu ainda não sei se é melhor eu chegar aqui, que nem a gente fez nessa série agora, para colocar esse projeto com Fast API no ar, e simplesmente começar a codar um projeto do início ao fim e fazer deploy sem ter um cronograma corretinho. Mas eu tenho visto pessoas aqui na Twitch fazendo em formato de curso e tem dado certo também. Então eu estou interessado em tentar testar essa parte de fazer em formato de curso, né? Por exemplo, o Tell Me Why, canal que fala de Data Science, ele fez lá uma semana, acho que foram 2 semanas, não sei, de um intensivo de ciência de dados com um cronograma, com um programa todo organizadinho, e o pessoal tem acompanhado, tem feito os exercícios, parece que também funciona. Então, eu não vou conseguir responder, mas eu acho que assim, fazer streaming é um negócio que você faz primeiramente porque é prazeroso, chegar aqui, conversar e trocar ideias e falar com a galera, interagir com o chat, apesar de ser difícil às vezes a gente dar atenção para tudo, mas essa é a parte mais legal, responder pergunta, conversar com a galera, fazer piada, tornar um negócio engraçado. Então, pra mim, a prioridade é que seja divertido, tá? Então, eu tenho me divertido fazendo exercícios para aprender Rust, eu tenho me divertido fazendo projetos randômicos em Python, ou só vindo aqui conversar, e eu vou testar, talvez, esse negócio de curso, né, se a galera achar uma boa ideia. Se eu me divertir e a galera se divertir, ao mesmo tempo que o conhecimento é trocado em ambas as vias, eu acho que vale a pena, né? Agora, se começar a ser um negócio muito maçante, muito chato, muito regrado, talvez não fique divertido o formato de curso. Então eu ainda tenho que testar. Se alguém já fez, dá o feedback aí. Infelizmente eu não tenho essa resposta ainda, mas vamos descobrir junto. Assim que eu souber essa resposta, a gente bate papo de novo
sobre ela. E olha que beleza, terminei aqui a minha lista de perguntas, tá? Eu vou abrir de novo aqui, ó, as perguntas. Então, se você tiver alguma coisa muito específica aí que você quer que eu responda, você pode mandar utilizando os abacatinhos que tem aqui no chat. O primeiro item ali é mandar uma pergunta e eu vou responder essa pergunta aí, certo? Que mais? Deixa eu... alguma coisa deu errado aqui na minha tela. Olha só que interessante, eu não sei por que algo deu errado aqui. Eu reabri uma aba. Tudo bem. Beleza, então acho que agora a gente pode partir para o código, certo? Vamos